Então, voltando à classificação, terminando já a classificação da propriedade. Se você não viu as aulas anteriores, volte para ver, porque nós já começamos a classificar essa propriedade, né? E nós vimos lá que a propriedade pode ser classificada pela origem e agora pelo objeto. A classificação da propriedade pelo objeto. Esse objeto ele pode ser singular. Singular é quando eu tenho um bem determinado, eu consigo determinar aquele bem porque ele é específico, é especificado. Um exemplo, uso capião. Uso capião incide sobre um bem que pode ser móvel ou imóvel, então é específico. Acessão, alguma coisa foi aderida a um bem específico, então também ele é específico, singular. E o registro, quando tem o registro do título, eu estou registrando um objeto específico, pode ser um ou vários. Singular não significa que vai ser um só, mas significa que ele vai ser determinado, eu consigo determinar especificamente aquele objeto que foi adquirido. Ou ainda, a classificação pelo objeto pode ser universal. E ele será universal quando o bem é o patrimônio. O bem adquirido, a propriedade adquirida é o patrimônio. Exemplo, sucessão hereditária. Quando eu tenho a sucessão hereditária, o que é transferido é o patrimônio. Não é um bem determinado, tá? Com isso, finalizamos a classificação da propriedade, que é bem tranquila essa classificação. E agora vamos estudar os modos específicos de propriedade, cada um deles. Vamos começar por um muito importante chamado uso capião. Eu já falei do uso capião muitas vezes aqui, mas nunca de forma tão contundente para vocês entenderem exatamente o que é que significa o uso capião. Mas pelo que eu já falei, com certeza vocês entenderam que é uma prescrição aquisitiva. Catarina, não entendi isso não, viu? Você está inventando moda. Vou explicar porque vocês entenderam. Já falamos aqui que a uso capião pressupõe um lapso temporal ininterrupto de posse, né? Significa o quê? Que a prescrição, o curso do tempo, gerou uma aquisição para essa pessoa que estava aqui exercendo essa posse, né? Então a gente tem uma prescrição aquisitiva. Tem muitas possibilidades de prescrição que a gente estuda aí no curso de Direito. Uma delas é a prescrição aquisitiva. O passar do tempo gerou uma aquisição para quem usucapiou. E aí, falando de prescrição aquisitiva, esse lapso temporal, eu vou ter causas aqui que vão, de alguma forma, atrapalhar com relação à modalidade usucapião esse lapso. Aqui, nesse tempo, eu posso ter causas que obstam, impedem ou suspendem o prazo. Coisas podem acontecer aqui para impedir ou suspender esse prazo, mas não se preocupe que nós vamos estudar todas essas possibilidades. Só preciso que vocês tenham em mente isso, que é um lapso temporal que pode ser suspenso por alguma razão, certo? E aí, Catarina, você tá fazendo errado, você tá falando aí de uso capião, não deu nem o conceito ainda. Conceito de uso capião é um modo de aquisição da propriedade, né? Um modo de aquisição da propriedade, porque é o que a gente está estudando, que se dá pelo decurso do tempo e somado a outros requisitos. Como assim? É um modo de aquisição da propriedade e a pessoa vai adquirir pelo decurso do tempo, por um lapso temporal. Mas é só o tempo passar? Não, somado a outros requisitos. Quais são esses requisitos? Nós vamos estudar no momento certo. Agora vamos saber qual é o fundamento da uso capião. Em que é que se funda a uso capião? Se funda primeiro na utilidade social. E se a gente deve usar a propriedade obedecendo a sua função social, o uso capião é uma espécie de punição para quem não usou, para quem não exerceu a função social sobre a propriedade, né? Sobre a posse. Então, o fundamento é a utilidade social. Outro fundamento é a segurança jurídica, que é garantir estabilidade àquelas relações jurídicas que se consolidaram com o passar do tempo. Eu garanto uma estabilidade jurídica, uma segurança jurídica para aquela relação que existe e que se consolidou já com o passar do tempo. Tá? Então, o uso capião, que é o que estamos falando, decorre de uma decisão que tem natureza declaratória.
Ou seja, é uma decisão que só vai declarar uma situação que de fato já existe. Tem natureza declaratória. E aí ela retroage até quando os requisitos foram preenchidos. Vamos dizer que a pessoa entrou ali com aquela ação para conceder o uso capião, mas ele já tinha preenchido os requisitos do uso capião há algum tempo. Essa ação declaratória vai retroagir até quando os requisitos foram preenchidos. E quais são os pressupostos, então, para que ocorra uso capião? Nós temos pressupostos comuns que vão recair sobre todas as modalidades e pressupostos específicos, que são só de acordo com cada modalidade, mas não se preocupe que vamos estudar todas as possibilidades de modalidade. Mas agora a gente precisa saber que vamos estudar os pressupostos comuns, ou seja, esses pressupostos que nós vamos estudar agora recaem sobre qualquer tipo de uso capião. Primeiro, a coisa usucapida deve ser hábil. Como assim, Catarina, coisa hábil? Deve ser um bem susceptível de aquisição, né? Aquele bem pode ser adquirido por meio de uso capião, senão não vai recair essa ação. Primeiro, vamos estudar os excluídos. Quais são os bens que não podem ser susceptíveis de aquisição? Os bens fora do comércio. Como assim? Aqueles bens que não estão no comércio não podem ser susceptíveis de aquisição. Exemplo, natural. É possível fazer uso capião de ar ou de águas? Não, né? Porque são bens naturais. Outra possibilidade é quando a lei determina. Por exemplo, não posso ter uso capião em bens públicos. Por quê? Porque a lei determinou assim. E a terceira possibilidade é vontade das partes. Quando as partes falam da inalienabilidade, assinam a inalienabilidade. Com relação ao natural e ao legal, eles não têm aptidão para serem exercidos por uso capião. Agora, com relação à vontade das partes, eles já têm aptidão. Porque senão, acompanhem comigo, a gente ia esvaziar o Instituto Uso Capião, né? Se tivesse a possibilidade de sempre as partes fazerem um contrato ou uma cláusula de inalienabilidade, ninguém faria uso capião, ia esvaziar o Instituto. E a gente sabe que o Instituto é importante porque garante, além de segurança jurídica, o efeito social da posse, né? A função social da propriedade da posse. Ok. E também vão ser excluídos, além dos bens que estão fora do comércio, os bens de determinadas pessoas que a lei trouxe pra gente. Quem são essas pessoas? Absolutamente incapazes. Se o bem for de um absolutamente incapaz, ele não tem aptidão para uso capião. Ou ainda, as pessoas que servem ao país no exterior. Se a pessoa estiver servindo ao país no exterior também, o seu bem não vai poder ter aptidão para uso capião. Outra possibilidade é em tempo de guerra. Se estiver em tempo de guerra e a pessoa estiver servindo, também os seus bens não vão ser aptos para uso capião. Certo? Sigam comigo que nós vamos continuar estudando os pressupostos comuns da uso capião.